Muito obrigado, Mark. Gostaria de dar uma pequena introdução, né, desse nosso painel de debates, e acredito que todos tenham percebido que depois desse grande boom de mortes e internações que a gente teve por Covid no último ano e meio, e muitos de vocês, como profissionais de saúde e membros de várias organizações, presenciaram de perto, com o avanço da vacinação, mesmo que aos trancos e barrancos, a gente teve uma redução de mortes por Covid. Lembrando que qualquer morte por uma doença para a qual existe vacina é uma tragédia ainda maior do que a própria morte em si. E o retorno dessas DCNTs como um agravo de grande impacto na saúde. A gente tem pessoas com diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, doenças respiratórias, cânceres dos mais variados tipos, doenças psiquiátricas. Antes, todas elas estavam represadas. E agora estão voltando à cena nos serviços de saúde e muitas vezes em condição pior no que concerne aos cuidados que todas essas DCNTs deveriam receber. Isso poderia ter como causas possíveis, se fizermos um brainstorm, transição de profissionais da atenção primária e serviços ambulatoriais para serviços de emergência e terapia intensiva, a redução do acesso aos insumos necessários para o autocuidado, e aquela que também tem se mostrado uma preocupação que, infelizmente, voltou à tona ainda mais forte, que seria a segurança alimentar da nossa população. Dessa forma, dando essa contextualização rápida, gostaria de chamar os nossos convidados para debaterem a respeito de como podemos fortalecer o nosso sistema de saúde para uma retomada pós-Covid de enfrentamento às ainda mais prevalentes DCNTs do Brasil. Gostaria de convidar primeiro o Dr. Antônio Ribeiro. Ele é médico com especialização em clínica médica e cardiologia, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Também já atuou como subcoordenador do programa de pós-graduação em infectologia e medicina tropical, consultor de Secretaria da Atenção à Saúde do Ministério da Saúde entre 2004 e 2016. Também foi membro do Comitê Assessor da Câmara de Ciências da Saúde da FAPEMIG e atualmente é professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, além de coordenador da Rede Telesaúde de Minas Gerais e coordenador de pesquisa e inovação do Hospital das Clínicas da UFMG. Muito obrigado, doutor, por favor. Ronaldo, eu acredito que você tenha iniciado pelo nosso único panelista que ainda não entrou. Talvez o próximo panelista já estará aqui. Desculpem, eu estava mutado aqui. Vamos passar então para a nossa próxima convidada. Gostaria de lembrar a todos que, por favor, mandem no chat as perguntas, que nós teremos no final um espaço para debate. Gostaria de convidar, então, a deputada Carmen Zanotto. Ela é graduada em enfermagem, também tem experiências de muito êxito como diretora de enfermagem no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, também foi diretora administrativa do Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos, foi secretária municipal de saúde em Lages, Santa Catarina, secretária estadual da saúde em Florianópolis, entre 2003 e 2010, e em 2021, e atualmente é deputada federal por Santa Catarina. Por favor, deputada. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui saudar que eu estou vendo a nossa colega de parlamento, a deputada Leandre. Talvez a nossa mesa fique um pouco truncada, porque eu acho que nós teríamos que entrar mais na lógica do papel do parlamento frente à emenda constitucional 95, as limitações orçamentárias e as consequências da pandemia, né, para as doenças crônicas não transmissíveis. Mas, vamos lá, eu vou tentar introduzir um pouco esse tema, que é, para mim, bastante preocupante, uma vez que nós agora estamos tendo aí toda uma demanda reprimida da pandemia do Covid-19. Precisamos lembrar com muita intensidade que muitos municípios brasileiros não tiveram condições de manter a rotina do seu dia a dia com relação ao atendimento dos nossos pacientes para diagnóstico e conduta terapêutica, quer seja ela a cirurgia ou a medicamentosa. Então,
o que nós temos aí para a gente poder, inclusive o Ministério, né? Ele lançou o plano para 2021 a 2030, e nós, na Câmara Federal, instalamos agora, no comecinho deste mês de outubro, a subcomissão de saúde da Comissão de Seguridade Social e Família, que eu tenho a oportunidade de presidir. Essa comissão, a deputada Carla Dixon é a nossa relatora, e em função do tempo, o que nós optamos? Nós optamos por nos debruçarmos no orçamento de 2022, uma vez que, no nosso entendimento, todos os procedimentos dos sistemas de saúde, em especial nesses 18 meses, eles ficaram comprometidos. Comprometidos de que forma, né? Nós conseguimos fechar diagnóstico para pacientes com cardiopatia, nós conseguimos fechar diagnóstico e tratamento com pacientes com diabetes, nós conseguimos fechar diagnóstico para os pacientes com suspeita e necessidade de tratamento dos cânceres? Não. A gente pode afirmar que algumas estatísticas estão nos mostrando aí até 40% da nossa população do Sistema Único de Saúde sem acesso a esses serviços. O que isso nos leva, enquanto parlamento, e nos obriga a debater? O orçamento previsto para o atendimento das ações de serviços de saúde, quer seja na atenção básica, na média e alta complexidade e na vigilância em saúde, corresponderão a essa demanda reprimida, mais a inflação da área da saúde? Não. Nós vamos conseguir agregar mais valores ao orçamento nas chamadas emendas parlamentares, para que o conjunto de municípios, que são aqueles que executam na ponta as ações e serviços de saúde, possam estar dando conta da rotina das doenças não transmissíveis. O que eu digo rotina? Da rotina do atendimento entre diagnóstico e tratamento. Ou nós, aí, além da gente ter a demanda, que já temos fila para muitos dos procedimentos, nós temos esse acúmulo de pacientes não atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Eu confesso, e aqui está a deputada Leandre, que eu vejo com muita preocupação, se nós não conseguirmos agregar mais recursos para o orçamento do Ministério da Saúde, a conta vai continuar batendo no conjunto dos municípios, que já estão aplicando em torno de 24,5%. Eu não estou falando dos recursos extraordinários que foram transferidos para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Eu estou falando dos recursos ordinários da nossa rotina do Sistema Único de Saúde. Com isso, a nossa preocupação está em como nós vamos fazer. Ou os municípios ampliam a sua aplicação, ou o paciente vai ficar sem o atendimento. E se nós não fortalecermos a rede de atenção primária à saúde, nós vamos ter reflexos na média e na alta complexidade. Automaticamente, nós vamos ter um aumento de despesa, porque aquilo que você não faz no primeiro momento, através da prevenção e do diagnóstico precoce, nós vamos ter o efeito rebote depois dos procedimentos de maior complexidade. Essa situação é tão complexa que a gente percebe a dificuldade do Ministério da Saúde na manutenção dos serviços já abertos e produzindo, ou seja, executando atividades. Quando a gente vê os centros de referência para atendimento de pacientes, as unidades especializadas de AVC, ou os serviços de tratamento de câncer do plano de expansão da radioterapia, que não estão sendo habilitados, mas estão produzindo, e a sua habilitação não acontece porque não tem o respectivo orçamento, a luz vermelha, para mim, dentro de todas as ações do Ministério da Saúde, elas está bem acesa e despertando para nós. Ou nós vamos enfrentar isto suprindo o orçamento, por isso que nós, como subcomissão de saúde da Comissão de Seguridade Social e Família, a partir da semana que vem, vamos estar fazendo reuniões por áreas temáticas do Ministério da Saúde, iniciando primeiro com uma leitura geral
no comparativo dos últimos 3 anos do orçamento da União, qual foi o orçamento apresentado, quanto foi liquidado, 2019, 2020 e 2021, qual é o desenho para 2022, porque se nós não tivermos este desenho e esta leitura do orçamento geral, e aí depois nos debruçarmos nos recursos que estão sendo destinados e que foram nesse mesmo período destinados para as ações da atenção básica em saúde, para as ações de média e alta complexidade, as ações de vigilância sanitária, as ações de imunização, porque a pandemia, ela minimizou, mas ela não acabou. Então, para o ano de 2022, também nós vamos ter que nos debruçar e garantir qual será o orçamento. Paralelo a isso, nós temos que também pensar, que já está sendo desenhado, como que nós, de forma de mútua ajuda, vou dizer assim, né? Porque as ações são executadas pelos municípios, a estados e a União na nossa responsabilidade tripartite do Sistema Único de Saúde. Mas a conta maior está ficando para o conjunto de municípios. E o município é a ponta mais fraca do sistema, porque é onde tudo tem que acontecer dentro de um desenho, porque é no município que o paciente reside. Então, eu quero dizer assim, ó, que eu queria muito estar sendo mais otimista e dizer assim, nós vamos dar conta de atender os nossos pacientes, nós vamos dar conta de melhorar o diagnóstico o mais rápido possível, nós vamos dar conta de dar acesso às novas tecnologias que estão aparecendo para o tratamento, mas quando a gente vê que nós precisamos dar conta dentro do Sistema Único de Saúde, também para as doenças raras que estão se intensificando, e se intensificando com tratamentos que comprometem parte do orçamento via ação judicial e não via sistema regular de saúde, e aí passa a ganhar o tratamento aquele que conseguiu acessar um bom advogado, aquele que consegue acompanhar a ação judicial, porque para a gente olhar que nós tivemos uma luta com relação à AME, né, atrofia muscular espinhal, e conseguimos a inclusão de um dos medicamentos, e agora chegou uma terapia gênica, que custa, em média, 10 milhões de reais por tratamento, que melhora, sim, a condição daquela criança com menos de 2 anos, mas a gente ainda não pode afirmar cura aquela criança com AME. Como que o SUS vai dar conta? Como que nós, enquanto parlamentares, que temos essa questão de nos debruçarmos em cima da busca de alternativas para que o SUS se fortaleça cada vez mais. Eu acho que a defesa do SUS, ela se consolidou com a pandemia. Mesmo aqueles que não acreditavam no Sistema Único de Saúde, aqueles que achavam que nunca precisariam do SUS, foi o SUS, sim, que deu conta, através da sua rede pública e filantrópica prestadora de serviços da grande maioria absoluta dos procedimentos, desde os centros de triagem para o Covid-19 até os internamentos hospitalares. Então, dizer que o SUS é importante, todos nós já sabemos, e a sociedade agora passou a compreender. Paralelo a isso... Muito obrigado, deputada. Preciso interromper, infelizmente, porque senão nós temos também os nossos outros convidados. Agradeço muito a sua fala. E teremos mais tempo também para os nossos debates após a exposição dos outros participantes. Gostaria de chamar nesse momento, agora sim, já conectado conosco, Dr. Antônio Ribeiro, que já foi apresentado por nós. Dr. Antônio, por favor. Peço que sejam breves nos comentários, por favor. Terei que interrompê-los, apesar de ter muito interesse nas exposições de vocês. Muito obrigado, doutor. Olá, é um grande prazer. Olá, Mark. Tudo bem, então, como vai? Depois você desconta do tempo. Não, eu vou sugerir que os comentários iniciais sejam de 2 minutos, como a gente tem feito durante todo o dia, para que a gente possa depois ter um debate mais amplo, tá? Que todos possam
compartilhar as ideias. Muito obrigado. Certo. Eu gostaria de pegar pelo mesmo tema e sobre a mesma questão por um ponto de vista um pouco diferente. Eu sou Tom Ribeiro, coordeno o Centro de Telesaúde do HC UFMG e trabalho especificamente com projetos de saúde digital, de melhora da atenção às doenças cardiovasculares na atenção primária. E, especificamente, a pandemia trouxe, como todos sabem, como a deputada acabou de falar, uma grande interrupção da linha de cuidado em locais onde ela estava organizada, e nós, nos locais onde que nós atuamos, os números de eletrocardiogramas, por exemplo, que é na faixa de 3.000 por dia, chegou a cair a 400, 300 eletrocardiogramas por dia, então uma queda inicialmente chegou a ter quase 90%, né? E depois foi se recuperando, depois com a segunda onda, no começo desse ano, houve uma outra queda importante, em locais em que nós tínhamos sistemas de suporte à decisão implantados para a hipertensão e de diabetes. Essa queda chegou a cerca de 70% em alguns momentos, e principalmente com a perda dos retornos regulares. Então, quem retornava à unidade básica de saúde eram exatamente as pessoas que tinham perdido o controle, estavam descompensadas, com lesões de órgão-alvo, com condições mais graves, né? E eu vejo uma grande dificuldade, essa sindemia, esse agravamento das doenças crônicas associado à pandemia que persiste, embora em menor intensidade, e eu tenho algumas ideias, né, de soluções. Primeiro, eu acho que o Ministério da Saúde, nesse meio tempo, ele caminhou para a adesão à estratégia HEARTS, que pode nos ajudar a organizar a atenção para a hipertensão e diabetes de uma maneira mais robusta na atenção primária, com o apoio da Pan American Health Organization, da WHO, da Organização Mundial de Saúde, nos garantir um framework, uma situação mais estabelecida para essa macropolítica dentro dessa área. Eu acho que a pandemia, ela mostrou com mais clareza as potencialidades do uso das tecnologias de saúde digital, em especial a telesaúde, como forma de suporte à atenção primária à saúde, à atenção aos pacientes em casa, usando telefone, usando videochamadas, e existem muitas experiências nesse sentido, e acredito que a incorporação dessas tecnologias possa ajudar um pouco nesse desafio de como dar conta com dessa sobrecarga que se apresenta nos sistemas de saúde a partir de agora, e essa previsão de uma próxima onda, aí sim, relacionada com aumento de AVC, de infarto, de internações por causas cardiovasculares. E, por fim, uma iniciativa do próprio Ministério de tentar entender, né, qual foi o tamanho do dano, né, e um projeto com a UFMG, e de propor alternativas para dar conta dos aumentos de fila, dos aumentos de necessidade de procedimentos eletivos, de cirurgia cardíaca e de outros procedimentos. Então, tentar organizar essa demanda, priorizar e garantir. Então, ações sistêmicas que, eventualmente, podem nos ajudar a dar conta um pouco dessa dificuldade enorme que nós teremos a partir de agora com o retorno mais pleno das atividades assistenciais e com o déficit, né, de atenção para as doenças crônicas induzido aí pela interrupção do cuidado durante a pandemia. Eu vou ser bem breve, então, e devolver aqui para o Ronaldo, sem prejuízo a novas manifestações quando as questões forem colocadas. Muito obrigado, doutor Antônio. Gostaria de chamar, então, para contribuir também, a deputada Leandre Dal Ponte, graduada em Engenharia Civil, também já tem atuação como secretária municipal de saúde em Saudade do Iguaçu, no Paraná, fundou a Casa de Apoio Ideal, que já acolheu mais de 200 mil pacientes no interior para tratamento de saúde, e atualmente é deputada federal e procuradora adjunta da Câmara dos Deputados, presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e presidente da Comissão Externa do Envelhecimento Saudável da Câmara dos Deputados. Deputada, por favor.
Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, dizer que não é fácil para quem é da área de engenharia falar com tantos especialistas em saúde, né? Mas penso em trazer uma contribuição sobre a ótica da parte legislativa de todo esse processo. Quero saudar a todos que estão junto conosco aqui nesse painel, de uma maneira muito especial, a deputada Carmen Zanotto, que vocês fizeram uma excelente escolha. Sem sombra de dúvida, se tem alguém que trabalha e entende de saúde no Parlamento Brasileiro, é a deputada Carmen Zanotto. A gente se recorre muito a ela, no sentido de tirar dúvidas e até contribuir para que a legislação fique ainda mais aprimorada do que muitas vezes ela chega na casa. Quando a gente fala da questão da atenção primária, e o que a gente vai fazer agora pós-pandemia, né, momentos passados, os tempos excepcionais que estamos vivendo, eu penso sempre que a Covid ainda ela tem muitas dúvidas, né? Ela deixa muitas perguntas para a gente de como que ela ainda vai se manifestar no futuro. Nós não sabemos ainda se as nossas crianças terão algum tipo de consequência, porque muitas delas a gente nem sabe se chegou a adquirir o vírus ou não, e muitas vezes se adquiriu o vírus, se ela não se manifestou. Então, a gente vai descobrir com o tempo, né? E com muita pesquisa, para a gente saber dar conta de respostas do que serão, né, essa herança que vai ficar da Covid-19. A gente já tinha um problema sério, né, que quando me fala de atenção primária, a primeira coisa que me vem à cabeça é prevenção de doença e promoção de saúde. Então, para você prevenir doenças, a estratégia mais efetiva que eu vejo, uma das principais, é a questão da vacinação. Em 2020 e 2021, a vacinação teve muitas particularidades, né? Primeiro, a gente teve uma procura grande por vacina, o próprio Ministério mudou o calendário da vacina vacinal, principalmente relacionado à gripe, né? Porque o Covid também tem todas essas características, né? As crianças foram também vacinadas por primeiro. A gente teve, agora em 2021, os grupos de prioritários com uma baixa cobertura, então foi estendido também essa questão da vacinação, mas é importante a gente também pensar, assim, nós não podemos, pensando em saúde, atenção básica, e olhando para as doenças crônicas, nós não podemos negligenciar o começo, né, da vida, do desenvolvimento do cidadão. Então, políticas de primeira infância, ao meu ponto de vista, elas são extremamente importantes, porque é ali que você pode ser capaz de iniciar a prevenção de muitos desses problemas que a gente já tem por demais para tratar, né? Então, e também a gente não pode esquecer que nós temos um fenômeno, né, mundial, que é a transição demográfica, né? O envelhecimento populacional, a expectativa de vida, embora a Covid talvez traz para a gente assim, uma realidade um pouquinho diferente, mas mesmo assim as pessoas, olhando algumas décadas atrás, elas estão vivendo mais. Então, isso, claro, vai ter um impacto também dentro da área da saúde, e as doenças que mais se apresentam com o avançar da idade é isso. Então, na Câmara dos Deputados, eu acho que a gente trabalhou muito para legalizar muitos processos que até então não eram permitidos no Brasil, bem lembrado pelo doutor Antônio, que são a questão das tecnologias, né, a parte de inovação, a telemedicina, que foi regulamentado pela Câmara, e tantas outras iniciativas que a gente votou na Câmara para conseguir fazer com que o setor de saúde pudesse trabalhar com mais agilidade e com mais resolutividade. Eu me preocupo bastante, eu entendo a aflição da deputada Carmen Zanotto em falar de orçamento aqui para vocês. Por quê? Porque nós já tínhamos uma demanda grande de pessoas com doenças graves, com doenças crônicas, e a gente, pós-pandemia, a gente tem um problema, essas doenças vão estar ainda mais complexas, porque muitas pessoas deixaram de fazer o tratamento. Segundo, a gente tem toda essa fila de espera que se criou, porque elas não vão deixar de existir, mas muitas vezes não foram atendidos. O doutor mesmo disse que caiu da casa de 1.000 para casa de centenas os exames. Então, a gente sabe que não foi assim, não aconteceu uma mágica que não tem mais doente, muito pelo contrário, a pandemia trouxe esse limitador, esse obstáculo para as pessoas.
E depois a gente sabe que também a saúde mental das pessoas foi muito afetada com a questão da pandemia, seja por medo, seja pela questão econômica, enfim, foi diversos fatores. E tudo isso vai ter um impacto muito grande. E a gente precisa continuar tentando trocar a roda do carro com o carro em movimento. Então, eu penso assim, que na questão da prevenção, a gente precisa, com certeza, trabalhar uma política de longo prazo, para você poder ter resultados de longo prazo. Nós estamos agora inaugurando a década do envelhecimento ativo e saudável. E o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas precisam começar a entender que o envelhecimento começa no dia que ela nasce, e não quando deputada, ela completa 50 anos. Sinto muito interrompê-la, deputada. Teremos mais tempo para comentários. Eu só peço licença que eu vou precisar me retirar, então. Eu tinha comentado que só tinha uns minutinhos para participar. Eu agradeço, então, a oportunidade. Muito obrigado, deputada. Muitíssimo obrigado pela sua presença e pela sua explanação. Gostaria de chamar agora a senhora Paula Jones. Ela é socióloga e mestre em estudos de desenvolvimento internacional pela Universidade de Roskilde, na Dinamarca, espero ter falado certo. Atua no terceiro setor já desde 1998, coordenando projetos voltados à formação dos direitos humanos, equidade de gênero, preservação do meio ambiente e saúde pública. Também é ex-presidente do Conselho Diretor da Framework Convention Alliance e empreendedora social Ashoka. Também é membro do Conselho do Global Alcohol Policy Alliance e da NCD Alliance. Compõe ainda o Comitê Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e atualmente é diretora-geral da ACT Promoção à Saúde. Paula, por favor, muito obrigado por participar conosco. Bom, muito obrigada, Ronaldo, pela longa apresentação. Queria cumprimentar, parabenizar todos os organizadores. Queria cumprimentar a deputada Carmen Zonotto, bom, deputada Leandre, né? Gostaria até muito que ela ainda estivesse aqui, porque eu acho que eu vou trazer um elemento aqui para a discussão que depende muitíssimo, né, da atuação do Legislativo Federal. Falando aqui em nome da CT Promoção da Saúde, né? Estou vendo assim várias caras conhecidas, quadradinhos de pessoas conhecidas, né, que já conhecem bem a nossa área de atuação, que a gente trata muito da promoção da saúde, de falar muito dos fatores de risco, muito naquela lógica que para a gente enfrentar os desafios que a gente tem hoje de saúde pública, a gente precisa adotar as políticas de promoção da saúde de uma forma bem, enfim, de uma forma bem efetiva para que a gente deixe, né, eu acho uma imagem simples, a gente deixa de enxugar gelo, né? Enquanto a gente não parar de produzir essas doenças ou minimizar a produção das doenças crônicas, a gente sabe que muitas delas são evitáveis, elas são preveníveis, né? E a gente precisa criar ambientes que sejam favoráveis a comportamentos saudáveis, né? A gente não pode responsabilizar só o indivíduo pelas escolhas quando você tem um ambiente completamente contrário a que as pessoas possam fazer escolhas saudáveis, né? Então, a gente sempre traz essa agenda aí no campo das discussões sobre saúde para complementar com esse aspecto, porque as soluções, elas existem, muitas delas estão na mão, inclusive, né, do legislativo, porque a gente está falando de uma agenda que ela é eminentemente uma agenda regulatória, que depende do poder público para a regulação desses produtos, né, que causam essas doenças. Então, a gente tem os principais fatores de risco, que não é novidade para ninguém aqui, né? É o tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação não saudável e a inatividade física, e para cada um deles a gente tem capacidade, a gente sabe o que deve fazer e a gente precisa adotar políticas. Eu diria que uma das únicas áreas em que a gente avançou, mas ainda precisa avançar em alguns aspectos, é a questão do controle do tabagismo, que a gente sabe que a gente tem resultados importantes em relação à redução da prevalência, né? E acho que esse cenário que a gente está vivendo de Covid, dessa pandemia da Covid, eu diria que são duas pandemias convivendo simultaneamente, né? Tanto das doenças crônicas como da Covid, e a gente sabe, né, como isso vai, né, acho que já foi falado, acho que a deputada Carmen trouxe com muita propriedade o que isso vai significar, né, em relação a custo, né, de todo esse tratamento, né, de acolhimento dessas pessoas que já têm essas doenças represado, e isso vai, enfim, vai desembocar ali no nosso sistema de saúde. Um parênteses aqui, né, eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente pode
pensar numa das lições aprendidas, que apesar de toda, mesmo dentro desse cenário de crise, eu não quero, enfim, de maneira alguma minimizar, né, a perda de tantas pessoas e o sofrimento, mas eu acho que a valorização Acredito que a Paula tenha caído. população que não reconhecia Retornou. a importância do SUS, né? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente valorizar. Mas voltando aqui ao papel do legislativo, eu diria que a gente precisa, para além das ações imediatas, né, que a gente precisa para dar conta do desafio, nós precisamos também começar a pensar em ações para justamente parar de enxugar gelo e a gente melhorar a prevenção. E existem várias iniciativas, vou citar uma que está na Câmara dos Deputados, lá no plenário para ser votado, que é uma coisa simples como a proibição da venda de refrigerantes em escolas, como a proibição de bebidas açucaradas, que é uma medida extremamente simples, já foi aprovada também no Senado, está indo para a Câmara, para trazer um exemplo. Agora, com relação ao tema de financiamento da saúde, a gente precisa urgentemente começar a pensar de onde virão esses recursos tão necessários para a saúde. E um dos caminhos óbvios para isso é a tributação de produtos que são nocivos à saúde, que causam uma série de externalidades. Será que a Paula retorna conosco? Bom, de qualquer forma, aparentemente a Paula teve algum problema de conexão, então, assim que ela retornar, nós daremos continuidade ao debate, mas, neste momento, então, de forma a não perder tempo, gostaria de convidar a doutora Samantha França para se juntar a nós também. Ela é médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é diretora médica no Grupo DASA, mas também já atuou como consultora técnica no Ministério da Saúde, coordenadora técnica de saúde, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e gerente médica nacional de unidades ambulatoriais. Por favor, doutora. Oi, boa tarde. Se vocês não estiverem me ouvindo, me sinalizem. Para mim, tá, parece que está tudo certo. Obrigado. Obrigada. Primeiro, boa tarde a todos e agradeço o convite para estar aqui discutindo esse tema tão importante. Eu atuo há mais ou menos 4 anos, 5 anos quase na saúde privada, na atenção primária, e sou médica de família de formação, eu sempre atuei na atenção primária, mas eu passei os primeiros 13 anos da minha carreira no SUS, então eu acho que eu me identifico muito com essa questão que se colocou. Eu anotei alguns pontos para trazer para a discussão, aí outros me vieram à cabeça quando fui vendo meus colegas falarem, mas eu vou ser bastante breve para dar espaço depois para o debate. Eu acho que a pandemia era um evento imprevisível, apesar da gente saber que grandes pandemias virão, esse evento não era previsível, mas eu penso que, na verdade, ele foi ele expôs, né, na verdade, fragilidades do nosso sistema de saúde gravíssimas que se acumulam desde a própria instituição do Sistema Único de Saúde. E aí a deputada Carmen trouxe uma questão que eu acho que é central na discussão da atenção primária, do fortalecimento da atenção primária e da falta de acesso, que é a municipalização do SUS, né? Essa pulverização de recursos, a dificuldade que o Brasil, como tantos municípios pequenos, tem para organizar a sua saúde de maneira efetiva e prover acesso para a população. Então, essa, para mim, é uma questão fundamental. Apesar de ser uma pessoa bastante otimista, eu não vejo muitas iniciativas dentro de setores aí governamentais para que a gente
avance, né, no sentido da gente perpassar esses desafios da municipalização, da falta de recurso e da estrutura da atenção primária hoje no Brasil, né, a fragilidade dos contratos, a falta de vinculação dos profissionais e a falta também, a dificuldade, né, da gestão municipal da saúde, principalmente quando você se refere a municípios mais frágeis. Então, eu queria colocar essa questão como uma questão que, para mim, é muito importante quando a gente fala de acesso a cuidado de doença crônica não transmissível, ela é fundamental. E outra que acredito que a pandemia foi, na verdade, um acentuador de desigualdades. E a desigualdade social, né, o status socioeconômico é um fator de adoecimento, grande parte da nossa população brasileira é afetado por esse fator. E ela ampliou as desigualdades, né, nesse momento que a gente precisou se voltar para muitas tecnologias de cuidado digital. Isso expôs o quão frágil, né, principalmente são as nossas instituições públicas e o acesso ao cuidado através da saúde municipal, enfim. Então, eu acho que isso também é uma questão central. Acho que a PS fortalecida, ela depende de recurso destinado, ela depende de estruturação de rede, ela depende de e também do investimento em tecnologia. Acho que o colega também falou disso. Eu acredito que o cuidado precisa ser digital cada vez mais para a gente dar conta de acesso, até porque é um país continental. E a gente precisa também de predição de dados, a gente precisa de mais inteligência no cuidado das pessoas, e acho que essas questões são fundamentais para o fortalecimento da atenção primária, que ajuda o acesso e que melhora no controle das doenças crônicas não transmissíveis. Muito obrigado, Samantha. Temos já perguntas no nosso chat. Gostaria de ressaltar a todos que mandem as perguntas, que nós teremos ainda tempo para debate. Gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, o tema, de forma geral, vai para todos os membros aqui da nossa mesa de debate. Inicialmente para a deputada Carmen e professor Antônio, que apesar de tantos avanços e incorporações de tecnologia do diabetes e outras DCNTs, pesquisas dos últimos anos indicam prevalência muito alta de complicações em pessoas com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Inclusive, pesquisa com jovens de 13 a 19 anos mostram aproximadamente 30% dessas pessoas já com complicações. O que falta para que, além das incorporações, esses cuidados sejam melhorados e produzam menos complicações? E, no mesmo tópico, direcionado a Paula e a Samantha, como que as parcerias entre instituições e setores poderiam contribuir nesse sentido? Parte do Congresso, nós temos trabalhado com muita intensidade com as entidades de pacientes que defendem, por exemplo, com a entidade que a DJ Diabetes Brasil trabalha muito conosco, inclusive, para a gente conseguir que a Coritec aceite o debate, aceite a participação da sociedade e dos especialistas, faça aprovação, quando possível, da incorporação, mas não basta incorporar, tem toda uma rotina, a gente sabe dos últimos medicamentos que foram incorporados, as últimas insulinas, a dificuldade que foi para realmente ela chegar na ponta, para chegar para o paciente, né? O preenchimento de formulários era muito mais complexo do que a garantia do medicamento para o usuário da insulina que ele precisa. Então, o que a gente pode fazer como parlamento é continuar fortalecendo esse elo entre a sociedade civil, entre os usuários, né? E o governo federal como um todo. Doutor Antônio, por favor. Eu gostaria de adicionar um outro lado. Acho que eu e a deputada Carmen temos visões, uma do macro, outra do micro, acaba sendo um pouco complementar. Eu acredito que, do ponto de vista da ciência da saúde, né, a gente tem um esforço muito grande para descobrir novos medicamentos, novas tecnologias, em estudos clínicos randomizados, de grande porte. Mas, na prática, nós temos muitas ferramentas que elas não chegam à ponta, né? Por motivos os mais vários possíveis. Tem motivos de financiamento, como todos falaram aqui, né? Tem motivos de organização do próprio sistema de saúde, e eu assino embaixo
das frases da doutora Samantha, que o país tratou a municipalização da saúde como se todos os municípios fossem iguais. O município de 3 mil habitantes, o estado de São Paulo são municípios, né? E, na verdade, a saúde é municipalizada dessa maneira, como se todos tivessem a mesma competência e a mesma quantidade de recursos para poder gerir o que está sobre a responsabilidade dos municípios. Mas eu queria me centrar em outros aspectos que são relacionados ao que a gente chama de ciência da implementação, né? Então, nós temos muitas vezes, isso eu já vi quando montamos as redes de infarto, quando a gente trabalhou com Mark Baroni, né, no Nordeste de Minas, com o Centro de Atenção Primária. Existe o centro de saúde, existe o medicamento, existe o laboratório, tem o médico, tem o enfermeiro e não funciona, né? Então, existe uma falta de articulação entre os diferentes entes, o centro de atenção especializada e a atenção primária, o laboratório, as prefeituras da região. Há uma dificuldade dos profissionais de saúde de terem acesso e utilizarem o conhecimento que está disponível nos manuais do Ministério, nas diretrizes da sociedade. Há uma dificuldade deles se articularem dentro das próprias equipes de saúde para fazer uma agenda mais racional, para conseguir evitar que o atendimento seja por demanda. Tudo isso está escrito em algum lugar, né? Está definido, e algumas vezes os recursos existem. E mesmo com tudo isso disponível, eu sei que existem barreiras em várias outras etapas, mas que existe uma necessidade de um conhecimento, de uma tecnologia que ela não é tão dura como a tecnologia de não tem que o remédio, tem que falar, não é apenas isso, né? Existe uma organização do sistema de saúde, existe uma necessidade de reconhecer os bottlenecks, as barreiras, os roadblocks, né? E dar conta de treinar, motivar as equipes, utilizar os recursos, fazer as articulações que são essenciais para que o sistema funcione. Então, a última etapa da translação do conhecimento para a prática clínica é a ciência da implementação. E a gente tem que ter uma clareza de que não basta simplesmente existir tratamento, o tratamento estar disponível, eles têm que estar sendo aplicado na prática clínica. E essa é uma questão muito relevante que muitas vezes a gente se esquece. Paula e Samantha, por favor. Primeira, Paula. Bom, não estava conseguindo desmutar aqui. Bom, desculpa aí pela interrupção das conexões, né? Falando aí, respondendo um pouco, dialogando com essa situação das parcerias, eu acho as parcerias fundamentais, mas eu queria trazer uma reflexão aqui, no caso específico em que a gente atua, até fazer uma analogia aí com a fala, né, do Tom. Assim como existe essa dificuldade de implementação, né, a gente também conhece quais são as melhores políticas de promoção da saúde. As evidências são muito claras em relação a um conjunto de políticas que devem ser adotados para a gente melhorar a qualidade da saúde da população como um todo, né? E a dificuldade de avançar com cada uma delas é muito grande. E é uma dificuldade de avançar que tem nome e tem endereço, que são os atores que terão que ser sobretaxados com relação àqueles produtos que eles colocam no mercado, que resistem bravamente. Eu falo com isso com muita tranquilidade, porque a dificuldade da gente avançar com essa agenda, que ela é tão fundamental, seja para a gente mitigar os efeitos, seja para a gente arrecadar mais recursos para a saúde, seja para a gente diminuir o consumo desses produtos, que é o que se deseja do ponto de vista da saúde pública, é gigantesca. Então, se a gente falar de uma parceria intersetorial, né, que eu acho que esse fórum busca muito trazer esse diálogo, eu acho que a gente precisa literalmente separar que segmentos do setor privado a gente está falando e de que forma algumas áreas desse setor privado pode e deve apoiar essa agenda de promoção da saúde, porque é muito importante que a gente consiga superar esses obstáculos, que é o obstáculo do lobby da indústria do álcool, da indústria do tabaco, da indústria de alimentos ultraprocessados, com relação a que se tribute de uma forma mais real e que os preços sejam menos artificiais lá na ponta e que a gente possa atingir nossos objetivos de saúde, né? Então, se temos aqui, né, atores do campo da saúde, seja ele quais forem,
a gente precisa se aliar com relação a essa agenda e não se aliar assim, setor privado age como bloco contra a tributação, ponto final, né? Ou seja, a academia age de determinada forma. Acho que a gente precisa romper algumas dessas barreiras e agir em prol de uma causa maior, né, que é o bem na saúde, e a gente tentar mitigar um pouco as externalidades que, né, esses produtos causam na sociedade como um todo. É impressionante que, apesar de todas as evidências, não só da Organização Mundial da Saúde, mas também do Banco Mundial, de outros atores até do campo aí enfim, de outras áreas da economia, declaram, e as evidências são muito claras, que a medida mais custo-efetiva para a gente causar um impacto no comportamento das pessoas é você diminuir o acesso através de preço. E isso acho que todo é uma regra um pouco básica, né? E é muito difícil a gente avançar nessa política. Então, faço um apelo que a gente tenha uma união bastante ampla de todos os setores para que a gente possa, de fato, apoiar essas agendas, né? Seja quem está na ponta do tratamento, mas que você não pode investir só na ponta do tratamento, sem prevenção, até porque essa conta não vai fechar nunca enquanto a gente não conseguir diminuir o número de casos. E também, exatamente, acho que tem um comentário ali, a gente chega ao absurdo não só de não tributar o que não é saudável, a gente subsidia o que não é saudável no Brasil hoje. E isso é absolutamente inaceitável, é escandaloso, e eu acho que isso tem que haver não pode ficar um tema, isso não é prioritário, isso é para amanhã, isso é para ontem, porque são bilhões que vão todos os anos na forma de incentivos e benefícios fiscais, isso não pode acontecer, assim, Então, acho que eu queria deixar isso como mensagem final, como mensagem central, em relação ao que a gente deve se unir numa frente ampla para conseguir, no futuro próximo, conseguir ter mais recursos para a saúde. Samantha, por favor. Desmutar aqui. Eu acredito na parceria como uma solução. Acho que o país, o sistema de saúde, né, a saúde pública, o SUS, a gente tem bastante barreiras para a implementação de parcerias. Claro, existem as parcerias clássicas, OSs e fundações, mas no sentido da contratação de serviços, por exemplo, privados para atender o setor público, eu acho que a gente avançou muito pouco na regulamentação desse tipo de contrato. Acho que ele ainda é pouco utilizado e, ao mesmo tempo, acho de uma potencialidade enorme, no sentido de que o Brasil, né, não precisaria investir na tecnologia dura, quer dizer, ela contrataria serviços e isso acelera os passos para você dar o acesso à população, o cuidado que ela precisa. Então, eu acredito na parceria público-privada, acho que é uma solução, acho que é um terreno um pouco explorado, acho que e também acho que a discussão devia ganhar mais um tom mais técnico, objetivo, e vou falar aqui uma coisa que talvez as pessoas menos ideológico, no sentido de aproveitar o que a gente tem de know-how na saúde privada para prover acesso para a população, que a gente sabe que é uma dificuldade do SUS. Aproveitando alguns comentários do chat, né, além da tributação ao não saudável, que foi muito bem exposto pela Paula, a gente seria muito necessário o incentivo ao saudável. E isso a gente sabe que deveria começar lá atrás, nas escolas, desde a infância, como, né, as políticas de infância que foram mencionadas pela deputada Leandre, justamente porque o hábito de comer saudável também tem que ser reforçado, ainda mais num país que, como a Paula ressaltou também nos comentários, nós temos um subsídio aos alimentos ultraprocessados, né? Aquilo que não é saudável é artificialmente barato, enquanto quando a gente vai para o mercado encontrar alimentos que são saudáveis, muito mais caros, e acaba direcionando a escolha do nosso usuário, que acaba sendo paciente com DCNT, seja um indivíduo que não tem nenhuma doença, seja um indivíduo que tem uma DCNT.
além de uso de agrotóxicos que são proibidos em outros lugares do mundo, na Europa, muitas vezes nos Estados Unidos também. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também, tanto à deputada Carmen Zanotto, quanto também à Samantha, é como a gente conseguiria lidar com, eventualmente, um represamento de exames que poderia gerar um fluxo muito alto desse tipo de procura muito em breve, assim que a gente tiver um controle maior da pandemia. O que a gente consegue fazer e que medidas a gente consegue priorizar para o sistema de saúde se antecipar e dar conta de novos casos de DCNTs e complicações que a gente consegue até prever. A deputada Carmen, por favor, se quiser comentar primeiro. Gente, eu tenho uma preocupação muito grande na atenção primária, e eu dizia isso já como gestora municipal. Não basta a gente entregar medicação para o hipertenso ou a medicação para o paciente com diabetes, se nós não mudarmos o comportamento do cidadão que está recebendo. Ou seja, no sábado, uma feijoada pesada, super gordurosa e salgada, e sentado na varanda, né? Para mim, é uma cadeia que a gente não conseguiu ainda garantir à população nas informações o quanto é importante a gente mudar desde cedo os hábitos para ter uma vida mais saudável. Tem correlação, gente, a gente não vai conseguir enfrentar isso se nós não fizermos essa correlação entre hábitos saudáveis, qualidade de vida versus políticas públicas de saúde. Samantha, por favor, se quiser comentar também. Eu acho que tem algumas questões que estão sendo discutidas, várias questões importantíssimas em paralelo. Então, eu acho que em relação à pergunta específica que você fez, eu acho que não tem muito mistério. Se você precisa de fluxo, de volume, você precisa de acesso, você precisa de serviço, comprar procedimento, e fazer a PS funcionar no sentido de que ela seja um filtro para que as pessoas sejam ordenadas por risco e por adoecimento, para que tenham acesso à saúde de forma igualitária, aqueles que precisam mais acesso, aqueles que precisam menos e que podem esperar, porque o recurso é finito e a gente precisa de ordenamento, principalmente quando se fala de qualquer sistema de saúde, seja público ou seja privado. Essa é a grande questão, eu acho que para a saúde brasileira, no momento, a gente está vivendo um período em que a gente sabe que vai quebrar, né, vai ter um breakdown aí, porque não dá mais para pagar essa conta que está altíssima. E aí, um dos ganchos que eu acho que eu queria conectar é com isso que a Paula trouxe, de que não é a saúde na ponta final que vai resolver essa questão. A gente vai paliar, a gente vai tratar dos doentes mais graves, a gente vai tratar as complicações e doenças de órgão-alvo. E dentro da atenção primária, eu queria também ressaltar que a gente não cuida, a gente faz prevenção, obviamente, e eu acho que, para mim, prevenção não está descolada da parte terapêutica, mas a gente vê que as carteiras, as listas de pacientes são cheias de pacientes altamente adoecidos, porque a gente tem um modo, na verdade, que é muito mais amplo da saúde, que é uma questão social, educacional, de dificuldade de acesso às pessoas, a condições de vida, a educação, e que adoecem, né? São os determinantes sociais da saúde, e que, no final das contas, a gente faz, né, todo um esforço para dar conta, mas a gente não vai dar conta, né? Precisa de uma política igualitária, social, para que a gente, de fato, enderece as questões muito mais na raiz do que depois para resolver os problemas que já, muitas vezes, são insolúveis. Toda vez que eu ouço um comentário desses, né, de lembrar que o nosso recurso é finito, eu me lembro de algumas aulas lá da minha graduação da faculdade, quando a gente pensava como a gente direcionaria um recurso, né, numa situação de catástrofe. Quando tivermos um recurso infinito, você atende primeiramente aquele que está mais grave, mas e numa situação de recurso finito? Parece, muitas vezes,
cruel, mas a gente direcionaria inicialmente para aquele que teria maior capacidade de reagir bem àquela situação. O que coloca, muitas vezes, o profissional de saúde que está na ponta numa situação quase uma sinuca de bico. Não sei se o doutor Antônio tem algum insight em relação a isso, como a gente evitaria que uma DCNT seja priorizada, seja privilegiada em relação à outra, como a gente teria uma melhor gestão desse tipo de recurso? Pois é, essa é talvez a pergunta de 1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão, né? Não é uma coisa simples. Eu gostaria de falar um pouquinho de um outro tema, que é exatamente a incorporação de tecnologia, né? Eu sou vice-coordenador do IAT, do INCT de avaliação de tecnologia em saúde, junto com a professora Carize Polanczyk, e embora não atue muito nessa área, participei de conversas nos últimos 2 anos em um projeto com o próprio Ministério, no sentido de fortalecer os mecanismos de incorporação de tecnologia, trazendo para uma mesma agência, para uma mesma instituição, pedaços que estão hoje na Anvisa, pedaços que estão no próprio Ministério, a Conitec, e hoje com a saúde, que chama, né, que da Agência Nacional de Saúde, no sentido de agilizar e tornar mais independente, mais técnico, né? Nós estamos numa situação em que a evidência em saúde está um pouco fragilizada e que nós precisamos ter critérios técnicos para garantir, tanto no caso das doenças raras, das condições mais incomuns, o acesso a terapias que são de alto custo e que são realmente efetivas, mas principalmente em condições muito comuns em que as pessoas não têm acesso, que essa incorporação se dê da maneira kantiana, podemos dizer assim, né? O máximo de benefício para o máximo de pessoas, né? Então, assim, você fazer aquilo que, se todo mundo fizer, né, todo mundo se sai melhor, né? E essa é uma obrigação da sociedade, ela não é obrigação do Tom, da deputada Carmen ou do Ronaldo, né? Quer dizer, a gente tem que criar mecanismos de justiça dentro da saúde que garantam que o recurso seja utilizado para produzir o maior benefício, respeitando as características individuais. Isso não é trivial, isso é um problema filosófico grave e uma questão metodológica bastante difícil. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que a gente não tenha que enfrentar, sob o risco da gente gastar mal o recurso que a gente tem, que é tão precioso, gastar com terapias que não são eficazes, que são milionárias, ou deixando passar oportunidades de redistribuição, de utilização racional desse recurso de uma forma clara. Então, essa discussão, eu acho que ela nunca teve tão atual, né, frente ao impacto financeiro, à precariedade das evidências nas tomadas de decisão, e eu acho que ela tem uma deputada, uma outra nem estava presente, eu acho que ela é uma questão que merece uma abordagem sistêmica de uma maneira muito delicada e muito conscienciosa para que a gente possa seguir em frente. Não é uma resposta simples, existe conflito, né, mas se a gente não abordar essa questão, ela não vai ser resolvida nunca, né? Muito obrigado, Tom. Acho que agora temos 1 minuto para colocações finais de cada um dos nossos membros do nosso painel. Gostaria de começar, nesse caso, então, pela Paula, por favor. Eu só, assim como os recursos são finitos, o nosso planeta também é finito, né? Então, faço coro aí também com o que foi dito em relação às determinantes sociais da saúde, que eu acho que você lidar com as desigualdades, com as iniquidades, assim, você precisa, assim, né? Enfim, esse já é um conceito muito bem definido, e queria trazer para esse aspecto do planeta sendo destruído as determinantes comerciais da saúde, que eu acho que é um conceito em construção, que está evoluindo, mas que traz por que os recursos estão indo, os recursos finitos que temos, estão indo para atividades que estão destruindo o planeta finito que nós temos, né? Então, isso é uma questão sistêmica que precisa ser revista urgente, isso não é mais para hoje, isso é para ontem.
Muito obrigado, Paula. Gostaria de convidar agora a deputada Carmen também para dar os nossos toques finais, por favor. Quero agradecer muito o convite, mais uma vez dizer para a Paula, para a Samanta e para o doutor Antônio, que foi ótimo estar com vocês. Ronaldo, acho que a pandemia mostrou o que é ter recursos finitos e a complexidade que foi a vida dos trabalhadores da área da saúde. Acho que a gente precisa otimizar cada vez mais a gestão, mas não usar a gestão como argumento para a gente não ter mais recursos no financiamento da saúde, porque as escolhas nem sempre podem ser as ideais e a gente tem que pensar na saúde daquele que está atrás fazendo a escolha entre quem vai ficar no equipamento ou quem vai receber um medicamento. É muito complexo isso. Então, é um tema bastante longo para a gente, né, conseguir esgotá-lo, mas quero colocar a Comissão de Seguridade Social à disposição, inclusive para audiências públicas, se assim entenderem, para a gente ir aprimorando e ampliando o debate, uma vez que nós ficamos sem esse tipo de debate durante todo o ano de 2020, só retomamos agora. Muito obrigado, deputada. Gostaria, se possível, né, sugerir um webinar inteiro só para que a gente conseguisse discutir esse tipo de abordagem e tópico. Certamente da Green Whitehead estariam muito felizes que a gente pudesse discutir só esses determinantes sociais de saúde. Gostaria de passar a palavra, então, a Samanta, por favor. Oi. Eu só queria agradecer, aprendi muito com a discussão, foi bom também voltar à discussão do Sistema Único de Saúde e dizer que eu estou à disposição para outras conversas e agradecer, só isso. Muito obrigado, doutor Antônio, para finalizar, por favor. Eu acho que também gostaria basicamente de agradecer, gostei muito de ouvir coisas incríveis e concordo com muito do que foi dito. Acho que esse tipo de iniciativa que vocês, né, Pedro, Ronaldo, Mark, fazem é fundamental para que nos coloquem, a Samanta, que já foi do SUS, mas está na DASA, a deputada, a Paula, que temos formações grandes, nos coloquem juntos e nos permitam conversar, ouvir, né, porque não existe outra maneira de resolver os problemas. A gente tem que argumentar, ouvir e consensuar e atuar politicamente, né? A verdade, tudo é político ao fim e ao cabo. Então, a gente vai conseguir utilizar as evidências para melhor distribuir os recursos se a política nos levar a isso, né? Então, eu tenho um pouco de medo das discussões que são eminentemente técnicas apenas, porque, ao fim e ao cabo, nada é apenas técnico, né? Então, na verdade, que bom que tenhamos esse braço dentro da Câmara, as pessoas que atuam politicamente dentro do terceiro setor, e eu só tenho que ficar feliz por vocês estarem fazendo isso. Muito obrigado, doutor Antônio. Acho que gostaria de terminar lembrando exatamente uma frase do Carl Jung, que é necessário que a gente conheça todas as técnicas, mas quando a gente estiver lidando com outro ser humano, precisamos ser também apenas outro ser humano. Acho que com isso podemos concluir o nosso painel. Agradeço muito a presença dos nossos panelistas, agradeço também a presença de todos que contribuíram com comentários, que deixaram perguntas no nosso chat, e também ao Mark, ao Pedro, à Bruna, que permitiram que a gente tivesse esse debate aqui. Devolvo a palavra ao Mark. Muito obrigado a todos.